Deixa eu ver, acho que foi todo mundo. Coloquei a Gi para nos ajudar aí a aceitar o pessoal lá em cima. Caso tenha alguém entrando ainda. Gente, sejam bem-vindas à primeira aula de formação em consultoria de RH. Nossa, eu vou te dizer que o primeiro e o segundo passo foram muito planejados, mas pensando realmente nossa, em ter esse momento junto, sabe? Então, estou muito feliz da gente estar aqui iniciando. Deixa eu só confirmar se está gravando. Está gravando. Tá. Deixa eu ver aqui. Beleza, eu acho que está gravando sim. Ou não está gravando. Vejam se me avisem se está aparecendo uma bolinha de gravando lá em cima para vocês, tá? Então bora lá. Continuando então. Bom, não preciso me apresentar, né? Eu acho que não, né? Temos só alunas aqui de primeiro e segundo. E estamos aqui juntos no terceiro passo. Nem acredito que a gente passou esse ano de 2020 juntas. Sobrevivemos a 2020, amém, aleluia. E vamos iniciar esse 2021 agora com tudo, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque eu preparei um material, alguns avisos, tá? O Hotmart está demorando bastante para liberar lá a questão do acesso ao curso, a configuração, mas até lá, acho que ainda essa semana vai dar tudo certo para eu subir esse material que eu vou apresentar para vocês, tá? Esse nosso início, não se preocupem tanto com o material, o mais importante é a construção que a gente vai fazer juntas aqui, para que vocês todas saiam consultoras, tá? A gente vai ter uma sequência de aulas aqui com temas pré-definidos, onde eu vou contar basicamente tudo que deu certo para o meu negócio de consultoria, vou contar o meu case, vou compartilhar as minhas experiências e vou entregar muito do que eu queria ter recebido e não recebi quando eu comecei, para que vocês possam aí deslanchar de fato na consultoria. E depois, para finalizar, então, a gente tem as mentorias individuais, né? Que é o momento onde a gente vai setar todo esse conhecimento que a gente fez nessa caminhada toda ao longo de 2021, ao longo dessas aulas, e aí eu vou poder ajudar vocês nas dúvidas específicas que ainda ficaram e poder olhar para o negócio de vocês, que vocês vão estar querendo desenvolver ou já vão estar desenvolvendo até o fim dessas aulas, tá? Eu vou começar com o conteúdo aqui e no final eu sempre abro para perguntas, é o momento que eu vou habilitar os áudios de vocês, tá? Então, deixa eu... espera. Espera. Será que eu fiz isso? Peraí, eu acho que eu tornei. Pronto, voltei a ser host, pronto. Deixa eu compartilhar aqui, então, a tela. Bom, sejam bem-vindos. Então, estão vendo a tela? Me dão um okzinho. Está compartilhando a tela? Sim? Beleza, então. Vamos começar a nossa formação em consultoria de RH. Antes de eu começar, eu queria contar um pouco da minha história como consultora. Eu não sei se todos conhecem, se todo mundo olha para a minha cara. Acho que eu trabalho com consultoria há 20 anos já, mas não é nada disso, tá? Um pouco da minha história como consultora. Eu trabalhei, pronto, aqui. Trabalhei com RH basicamente uns 8 anos antes de abrir minha consultoria. É pré-requisito para abrir uma consultoria, trabalhar tanto tempo em RH? Não, não é. Por isso que eu abri esse curso especificamente para quem tinha comprado já o primeiro passo, mas não necessariamente o segundo. Por quê? Porque o primeiro passo é todo o método que vocês precisam ter para atuar como consultoras de RH e conseguirem fazer essas entregas, conseguirem resolver os problemas dos clientes mesmo sem ter experiência. Então, somado esse curso do terceiro passo, que é como conseguir clientes, como se posicionar no mercado,
somado ao método de trabalho do primeiro passo, vocês têm tudo o que vocês precisam para conseguir atuar no mercado de consultoria de RH, sem ter necessariamente atuado na área, tá? Então, como é que foi essa minha jornada dentro da consultoria? Em fevereiro de 2019, eu ainda trabalhava em empresas como gestora de RH e decidi, então, que eu gostaria de trabalhar como consultora de RH. Eu sabia que eu queria sair da empresa, não sabia o que eu queria fazer, e decidi, então, que eu trabalharia com consultoria, porque os resultados que eu tinha construído para aquela empresa, da implantação do RH desde o zero, eu poderia tranquilamente fazer por mais empresas, por que não, né? Eu tinha conseguido para uma, porque eu não ia conseguir para mais empresas. E aí eu disse que eu, então, ia me tornar consultora. Naquela época, eu ainda estava fazendo a minha pós-graduação e eu comecei a perguntar para algumas pessoas, assim, que eu admirava muito como consultores, como é que eu poderia entrar nesse mercado de consultoria, só que na época a minha ideia não era trabalhar com consultoria de RH, porque, imagina, na minha ignorância, achava que o mercado estava muito saturado, ou, então, na verdade, o que eu via como perfil de consultor de RH na época? Grandes executivos de grandes empresas que, num plano de aposentadoria, decidiam, então, que iam trabalhar como consultoria, como uma forma de se manter ocupados depois da aposentadoria. Então, para mim, aquilo era uma realidade muito distante, porque na minha cabeça eu estava lá no alto dos meus 25, 26 anos, não tinha idade para ser consultora, cheia com essa bochecha grande, cheia de espinha na cara, né? Como é que eu me respeitar como consultora no mercado? Então, eu tinha as minhas crenças limitantes também de que eu não podia ser uma consultora. E consultores eram pessoas acima de 50 anos, executivos de grandes empresas super bem-sucedidos. E porque era com esse tipo de consultor que eu trabalhava até então, eram essas as minhas referências. E foi com essas pessoas que eu conversei antes de começar. Eu peguei todas as referências de consultores que eu conhecia e conversei com eles dizendo que eu queria entrar no mercado de consultoria, não como consultora de RH, mas como consultora de produtividade. Eu queria vender análises de produtividade para empresas, porque tinha sido um produto que eu procurei como gestora de RH e eu não tinha encontrado. Então, saí pensando nisso. Aí, o caminho que eles me deram para entrar no mercado de consultoria não funcionou em nada. Por quê? Porque era um caminho que não estava muito conectado aos clientes de hoje em dia. Eu não tinha um nome como eles tinham no mercado, a ponto de ser reconhecida, a ponto de conseguir abrir mercado e clientes, porque eu tinha atuado em grandes empresas e tinha uma super experiência, ou enfim, ou um cargo executivo de diretoria. Foi quando eu entrei, então, em maio de 2019, ainda não sabendo, ainda achando que queria trabalhar com consultoria de produtividade, eu saí da empresa onde eu atuava. Não consegui deslanchar no lance da produtividade, comecei a produzir conteúdo do que eu sabia, de fato, né, que era RH, o que eu tinha trabalhado até então. Então, estudando um pouco sobre a questão de mercado digital, um pouco de como o mercado estava se comportando na época, eu comecei essa produção de conteúdo. E através dessa produção de conteúdo, de um e-book, que vocês devem lembrar, eu disponibilizo ele no primeiro passo, eu acho, é análise e definição de indicadores. Esse material chegou até uma analista de departamento pessoal na época, que estava precisando fazer a implantação de RH na empresa e não sabia por onde começar. Ela estava estudando RH, mas não sabia bem o passo a passo, estava muito desconecto, e ela estava procurando alguém que orientasse ela nesse sentido. E quando ela viu o material que eu escrevi na época, para ela fez sentido e ela me chamou para conversar. Então, foi assim que eu consegui o meu primeiro cliente, através de conteúdo que eu disponibilizei, tá? Então, em julho de 2019, fechei o meu primeiro cliente. Setembro de 2019, eu já tinha 3 clientes. O segundo cliente veio também através das minhas redes sociais, do conteúdo que eu estava criando no Instagram. A pessoa me acompanhou durante 3, 4 meses para ver se de fato eu era a pessoa certa para esse projeto. Me indicou para uma outra empresa, me contratou para a empresa dela. E em janeiro de 2020, um ano depois de
de iniciar, aí, tipo, começar a pensar em trabalhar com consultoria, eu já tinha 5 clientes fixos mensais, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre esses formatos de cliente fixo, cliente por projeto, enfim, mais para frente. Mas, basicamente, essa é a minha trajetória. E foi uma trajetória de muito sucesso para mim, porque em todas as conversas que eu tive com outros consultores, eles só me prepararam para o pior, que eu ficaria sem dinheiro, que teria altos e baixos dentro da minha consultoria, que eu ia ganhar muito dinheiro no mês, eu ia ficar meses sem ganhar dinheiro. E dentro do formato de consultoria que eu consegui criar, eu tenho uma renda fixa mensal desses clientes que eu atendo, que se tornaram clientes fixos depois do início de um projeto. E essa renda fixa também passa pela estratégia de precificação que a gente faz dos nossos produtos e dos nossos serviços. A gente vai ter uma aula para falar sobre precificação. Então, hoje eu tenho uma estabilidade de ganhos relativos à minha consultoria, tá? Mas por que trabalhar com consultoria de RH, né? Eu acho que vocês responderam um pouco desse questionário. Eu queria muito saber o que vocês estavam imaginando ao pensar em se tornar consultores. E eu fiquei muito feliz com o resultado, porque boa parte de vocês estão realmente pensando no impacto que vocês podem gerar nas empresas e nos clientes que vocês vão atender. É conseguir levar transformação para mais empresas, através do que vocês fazem, talvez, em uma empresa só hoje, né? E o grande lance de ser consultora de RH é justamente isso. A gente consegue atender várias empresas ao mesmo tempo. Vocês vão notar que os desafios que elas enfrentam são os mesmos, então não exige muito de nós. A gente pode implantar a mesma solução para empresas completamente diferentes. Eu já atendi desde supermercado até startups, enfim, empresas de seguro, enfim, indústria, os mais diversos segmentos, e as soluções são sempre as mesmas. Eu não faço nada, absolutamente nada diferente do que eu ensino no primeiro passo. Em todas as empresas, independente do desafio, eu sigo o passo a passo desse primeiro passo. E isso gera uma transformação interna gigante, a gente consegue gerar impacto. A gente como consultor, a gente sai daquele papel de não valorização e a gente começa, sim, a ser valorizado no mercado, porque se o cliente está nos contratando, é porque ele tem uma demanda, é porque ele está confiando aquele problema a nós. E a gente tem que se posicionar como solução. E cada vez que você consegue solucionar o problema do seu cliente, que você consegue trazer uma nova perspectiva, que você consegue implantar um processo, que você vê a satisfação do seu cliente com o seu trabalho, você começa a perceber a realização, que é trabalhar como consultora de RH, que é ajudar não só empresas, mas ajudar muitas pessoas a crescer, a ajudar donos de negócio a prosperar, a você ver empresas crescendo, expandindo, e isso teve uma mão do seu trabalho. Isso não tem preço, isso tem, nossa, é uma satisfação imensa. Além disso, né, não, é inegável, a gente precisa falar de uma qualidade de vida que a gente tem pelo fato de ter uma rotina mais flexível, da gente definir os nossos horários, da gente não ter chefe, né? Da gente ser o nosso próprio chefe, da gente definir o formato que a gente vai trabalhar, da gente ter essa autonomia que é tão bacana na consultoria de RH. E aí também a remuneração vai depender somente de nós, do quanto a gente está disposto a ir atrás, do quanto a gente vai fechar contrato, do quanto a gente quer disponibilizar do nosso tempo para construir essa remuneração. Então, o céu é o limite nesse aspecto, né? Como é ser consultora de RH? Eu vou falar um pouco da minha rotina agora, nesse momento. Como é que, em termos assim, para começar uma consultoria hoje, tá? O que vocês precisam em termos de ferramentas? De um computador, de preferência um notebook, tá? Porque vocês precisam dessa flexibilidade, tá? Talvez o formato que vocês estejam pensando em atuar seja ok, não precisa notebook, mas um notebook é fundamental. Ele precisa ter uma boa webcam e ele precisa ter uma boa memória, porque tudo
guardar de arquivos, vocês podem salvar em Drive, enfim, mas a gente acaba precisando de muita memória, tá? Espaço físico, preciso de um escritório para trabalhar como consultora de RH? Eu nunca pensei em ter um escritório e nunca fez falta. O meu escritório é a empresa são as empresas onde eu trabalho. Esse é o meu escritório. Eu tenho um escritório diferente a cada tarde, eu tenho um escritório diferente a cada dia. Então, o meu espaço físico de atuação não é um escritório externo, é um escritório, eu trabalho de casa. Vai depender do seu formato de consultoria, vai depender do serviço que você vai oferecer. Talvez, se você for trabalhar com recrutamento e seleção, você precise de um espaço. Sim, a gente já vai falar sobre isso. Mas hoje eu não tenho um escritório, eu trabalho de casa mesmo. E hoje trabalho pouco em casa, eu trabalho muito nas empresas, então o meu escritório é diferente todo dia. Quais são os meus horários? Os meus horários hoje, eu não trabalho pelas manhãs, eu trabalho só à tarde, então os meus horários de atuação nas empresas são das 14 às 17 horas, ou 14 às 18 horas, normalmente são 4 horas da tarde. E esse é o meu escopo de trabalho. Eu trabalho 4 tardes hoje, e atuando presencialmente em empresas, e faço outros atendimentos online, tá? Então, de manhã não trabalho final de semana, trabalho 4 turnos, somente à tarde, tá? Deslocamento. Deslocamento é uma opção, é uma decisão que vocês vão ter que ter. Por exemplo, eu tenho clientes que eu atendo no litoral. Isso exige um deslocamento meu, então eu vou de carro até lá, cobro essa viagem, enfim. Mas eu poderia tranquilamente optar em trabalhar só em clientes onde eu tivesse acesso de Uber, por exemplo, de aplicativo. Então, isso a gente acaba reembolsando dentro do trabalho. Então, deslocamento precisa de um carro, talvez vocês me vejam viajando muito de carro, mas isso é uma opção minha. É o distanciamento que eu defini para atender clientes. Vocês vão definir o de vocês, ou mesmo vão trabalhar online, tá? Equipe. Eu não tenho equipe hoje, inclusive preciso. Mas hoje não tenho uma equipe, trabalho sozinha. E quem é a minha equipe? No meu formato de trabalho, isso vocês vão definir, também vai variar muito de acordo com o que vocês vão oferecer. Normalmente, vocês vão trabalhar em parceria com um profissional interno dentro dessa empresa. E isso é muito importante que aconteça, porque para que tenha continuidade esse projeto dentro das empresas. E esse é o momento que a gente começa a ganhar um papel fundamental também de abrir mercado para outros profissionais. Em cada empresa que eu atuo hoje, eu sempre converso com a gestão para que eu tenha um profissional interno me acompanhando. Isso faz com que pessoas sejam promovidas ou vagas sejam abertas, que é normalmente o que acaba acontecendo. Então, se eles não têm uma estrutura de RH, uma pessoa de RH lá dentro, eu digo, olha, o ideal é que vocês contratem para que essa pessoa acompanhe todo o meu trabalho e, de fato, consiga dar continuidade no projeto. Ai, Gabi, mas eu quero um contrato fixo com essa empresa. Como é que eu vou sugerir que eles contratem alguém? Tudo bem, tu quer um contrato fixo com a empresa, mas você não vai ficar o tempo inteiro lá dentro executando esses processos, entende? Você precisa de um apoio para estar lá executando tudo isso. Se você quer atender um hall de empresas diferentes, você vai ter que ter espaço na sua agenda para isso. Se você não tiver esse apoio interno para dar continuidade no que você for orientar, você não vai conseguir fazer isso. Então, a gente tem que abrir mão dessa questão. A gente pode continuar. Eu contratei vários profissionais, inclusive nessa última empresa, em função da... Eu contratei profissionais em todas as empresas que eu atuava para continuar o projeto por causa da minha licença maternidade. Então, ou seja, eu era dispensável a partir daquele momento. Mesmo assim, um mês depois, todas elas voltaram a me procurar para eu continuar trabalhando em outras demandas, e hoje eu trabalho em conjunto com esses profissionais. Então, o meu projeto de implantação já acabou, mas tem outras demandas que eu continuo conduzindo junto com a gestão. Por quê? Porque gostaram do meu trabalho.
mas eu trabalho o quê? Um turno por semana e o profissional fica full time lá. Então, a nossa equipe acaba sendo esses profissionais internos e, por isso, a importância da gente conseguir ter um bom relacionamento com esses profissionais, fato abrir, não ver como concorrentes. Muito comum também, acaba tratando parceria com outras consultorias. Entra uma questão assim que às vezes o trabalho se confunde um pouco. Eu trabalho muito em parceria com uma consultoria de planejamento estratégico aqui do Rio Grande do Sul, e vai chegar um momento que o pilar dela vai falar de RH, que ela vai dar sugestão, que ela vai meter o bedelho dela, vai dizer que precisa de treinamento para cá, que precisa de um desenvolvimento aqui, mas eu não posso me sentir atacada por causa disso ou não. Por quê? Porque eu acabo indicando clientes para ela, ela acaba indicando clientes para mim. Então, essas vão ser as nossas equipes, a não ser que vocês definam trabalhar em dupla com alguma colega ou contratar alguém para apoiar vocês conforme os negócios forem expandindo, tá? Então, basicamente, essa é a minha rotina. De manhã eu não trabalho, faço 4 atendimentos presenciais à tarde, tá? E esses 4 atendimentos presenciais hoje, eu vou falar em números para vocês, mas a gente vai falar sobre precificação ainda nas próximas aulas. Esses 4 turnos, trabalhando das 14 às 18, me garantem R$ 12.000 por mês hoje, de forma fixa. Então, se eu decidisse vender, como eu recusei várias propostas agora, e por isso que eu estava louca para formar essa turma, sabe? Porque eu recebo leads todos os dias de pessoas procurando alguma questão relacionada a RH e eu estou com a minha agenda fechada até junho desse ano. Então, o que eu puder redirecionar de acordo com os trabalhos e as localizações de vocês, para mim, melhor. E se estiver formado ainda no meu método de consultoria, é tudo que eu quero, né? Então, trabalhando 4 tardes por semana, das 14 às 18, hoje eu tenho uma renda fixa de R$ 12.000, mais despesas variáveis de deslocamento, de aplicação de testes e de outras coisas, tá? Que é algo que vocês tranquilamente podem conseguir também rapidamente, porque eu não trabalho com grandes empresas, pelo contrário, eu só trabalho com pequenas e médias empresas. Nem todas estão em situações financeiras maravilhosas, pelo contrário, inclusive atendo uma que que saiu recentemente de uma recuperação judicial, e isso não impediu que eu fizesse o meu contrato, que eu continuasse, e que, pelo contrário, meu trabalho ajudasse essa empresa a sair desse momento. Então, meu trabalho focado em pequenas e médias empresas são empresas que têm potencial, sim, para pagar uma consultoria, para receber o nosso trabalho, que estão dispostas a pagar, desde que elas vejam o valor desse trabalho, tá? Então, basicamente, tá? Aqui tem um pouco do que é um trabalho de consultoria, mas é uma forma conceitual. O que é importante que vocês entendam, tá? E por isso que o primeiro passo eu costumo dizer que é o método ideal para vocês iniciarem como consultores e utilizarem e aplicarem. Todo o processo de consultoria, tudo que você for oferecer, independente da solução que você escolha trabalhar, importante é que, tirando algumas exceções de fato, tá? Importante é que sempre começa com um diagnóstico. Então, o diagnóstico que a gente aprendeu lá no primeiro passo é o diagnóstico que a gente vai aplicar em todas as consultorias que a gente vai fazer. E é a partir desse diagnóstico que é a entrega mais importante que a gente faz para a empresa, para vocês terem uma ideia. Tem um cliente que eu atendo, que a cotação foi para que eu fizesse a implantação de todo o RH. Isso. Eu cheguei só na etapa do diagnóstico. Só consegui finalizar o diagnóstico. No momento que eu entreguei o diagnóstico, ela não me pediu mais nada. Ela não queria saber de descrição de cargo, ela não queria saber de matriz de treinamento, ela não queria saber de coisa nenhuma que seria sequência. Só a entrega do diagnóstico para ela valeu toda a consultoria. E todo o trabalho que foi feito a partir dali foi feito a partir do que eu consegui identificar no diagnóstico. Então, todo o nosso trabalho sempre vai começar por diagnóstico, porque é ali
que a gente vai conseguir se apoderar da empresa para, de fato, conseguir direcionar as soluções. É muito comum, né, que a gente queira apresentar um produto pronto de prateleira para esses clientes. Mas quando a gente não trabalha com personalização, a gente corre o risco de não trazer resultado para essas empresas através do nosso trabalho. Então, começar com diagnóstico é regra, tá? Mas eu vou falar sobre isso na aula em que a gente vai falar sobre como é a nossa atuação dentro das empresas de fato, tá? O que eu quero falar hoje com vocês? Eu quero que vocês comecem a se familiarizar com algo que é muito importante quando vocês decidem trabalhar com consultoria de RH. Se identifica, que a gente costuma dizer, quem é o cliente de vocês? Com quem vocês vão trabalhar de fato? Quem é que contrata uma consultoria de RH? Empresas de pequeno, médio e grande porte, startups, profissionais em busca de recolocação, dependendo do serviço que você for oferecer, profissionais em transição de carreira e profissionais que estão aí buscando crescimento na carreira também podem ser profissionais que vão nos contratar de alguma forma. Por que eu trago essa questão? E normalmente, quando me perguntam de consultoria, mas eu quero ser consultora, a dúvida principal, mas como é que eu vou cobrar para ser consultora? Gente, a questão da precificação é uma etapa que vem depois de algumas definições que são mais importantes. Primeiro, com o que você vai trabalhar, o que você vai oferecer para esse cliente, quais são os serviços, quais são as soluções que você vai oferecer. A segunda coisa é o que a gente vai trabalhar na semana que vem, é basicamente o seguinte, o como esses serviços e essas soluções resolvem os problemas dos seus clientes. Porque o conteúdo que você vai publicar, a forma que você vai se posicionar, a forma que você vai oferecer o seu portfólio, precisa conectar com algum problema que você vai resolver desse cliente. Existe uma frase que diz que o cliente não quer comprar treinamento, não quer comprar consultoria, não quer comprar recrutamento e seleção, ele quer comprar os resultados que a gente pode trazer através desses serviços. E são esses resultados que a gente precisa conseguir traduzir. Então, a nossa abordagem vai ser, não vai ser, por exemplo, né? E é isso que a gente vai trazer muito forte na semana que vem. Eu tenho um treinamento para te oferecer. Não, não é essa abordagem. Ninguém quer comprar treinamento. O que eles querem é comprar o resultado que esse treinamento pode gerar. Pode ser um aumento de vendas, pode ser uma melhora na produtividade, pode ser, enfim, um engajamento maior. É esse o resultado que eles querem. E isso precisa conectar com o problema que eles estão enfrentando. Talvez a equipe comercial não esteja batendo meta, talvez o turnover esteja muito alto, talvez eles não estejam conseguindo atingir os objetivos. E isso a gente identifica como uma conversa com o cliente através do diagnóstico. Mas, antes, eu quero falar de tudo que existe em termos de serviços de RH que a gente pode oferecer, tá? Então, eu vou apresentar todos esses serviços, todo esse universo que vocês podem estar trabalhando e oferecendo para esses clientes. É natural que a gente não vá trabalhar com todos esses serviços, a não ser que você seja muito multifunção e conheça tudo de fato. O ideal é que a gente se especialize em alguns aspectos, tá? Então, por exemplo, o primeiro serviço que a gente pode oferecer, que é o que eu falei para vocês, a questão do diagnóstico organizacional, oferecer um diagnóstico organizacional. Então, a partir daqui, nesse material, vocês vão identificar um padrão, tá? Todos os slides falam do tamanho da empresa para quem vocês podem oferecer esse serviço, quem são os clientes, o que é necessário, o que é desejável, o que seria um diferencial nesse aspecto, tá? Então, um diagnóstico organizacional, para quem vocês podem oferecer isso? Pequenas, médias e grandes empresas. Qualquer empresa precisa de um diagnóstico organizacional, não importa o tamanho. Quem que vai contratar esse diagnóstico? Com quem vocês vão lidar? Para quem que vocês vão oferecer esse diagnóstico? Donos de negócio, gerentes administrativos, e aqui administrativos, leiam-se financeiros, gente. Vocês, eu não sei o tamanho da empresa que vocês trabalham, mas
é muito comum que quando a gente vai chegar a ingressar nessas empresas, não exista uma estrutura de RH. Você não vai falar com alguém que conhece de RH, você não vai falar com um gerente de RH, um analista. É muito comum que ou você fale diretamente com o dono do negócio, ou você vai falar com a pior pessoa possível, entre aspas, tá? Que é o gerente financeiro, porque é o cara dos números, que é o cara que vai querer apertar na questão financeira. Então, são pessoas que a gente precisa começar a se adaptar, porque são essas pessoas com quem a gente vai sentar na mesa para oferecer um contrato, para fechar um contrato. Então, com quem vocês vão negociar um diagnóstico organizacional? Donos de negócios, gerentes administrativos, em algum caso, gerentes de RH e analistas de RH, quando eles não sabem executar esse processo internamente, tá? Esse slide está errado, tá? Tá aqui diagnóstico organizacional, conhecimento em etapas do processo seletivo, mas é basicamente ter acesso àquela nossa metodologia do primeiro passo, tá? Eu vou ajustar isso aqui. Seguindo, então, recrutamento e seleção para empresas. Eu acho que toda consultoria de RH, e o que era mais comum até começar a se falar em consultorias de implantação de processo, de RH e de estrutura organizacional, de consultorias estratégicas, o que mais se via no mercado eram consultorias de recrutamento e seleção para empresas, oferecendo esse serviço para as empresas. E é uma excelente forma de começar. Você conseguir conquistar um mercado, você conseguir mostrar o seu trabalho, porque normalmente você vai oferecer esse serviço para a empresa e vai cobrar pelo sucesso, né? Que a gente fala. Se você fechar com algum dos candidatos que eu encaminhei, você me dá um percentual do salário, ou então você define aí um valor baixo para trabalhar essa vaga e o restante você ganha se fechar. Então, esse é uma excelente forma da gente conquistar mercado, porque é um produto muito facilmente aceito pelos clientes, né? Então, você pode começar, por exemplo, por aí. Teve uma aluna minha, que eu não vou me lembrar o nome agora, até se ela estiver aqui, por favor, se acuse, que ela começou a fazer a conexão de pessoas que estavam desempregadas com empresas que estavam procurando pessoas e estavam com dificuldade. E nessa conexão, ela formou aí um banco de talentos, conectou essas duas partes e começou a ser remunerada por isso. Então, quando você começa a fazer um bom trabalho nesse aspecto de recrutamento e seleção, que é uma grande dificuldade que as empresas têm quando elas não têm uma estrutura de RH, que é encontrar esses talentos, porque esse recrutamento acaba sendo feito por gerentes administrativos ou pessoas que não conhecem etapas de seleção, é muito comum eles terceirizarem isso. Então, a gente consegue entrar facilmente. E depois disso, fazendo um bom trabalho, a gente começa a ser acionado normalmente para fazer outros processos para essa empresa, a implantar um RH, a fazer algum treinamento, a melhorar algum processo. Então, essa é uma excelente porta de entrada para as empresas, recrutamento e seleção, tá? O que é necessário para você oferecer recrutamento e seleção? Que você conheça o básico das etapas do processo seletivo. Se você fez lá o primeiro passo, estudou o módulo de recrutamento e seleção, você já sabe quais são elas, né? É desejável que você tenha cadastro em sites de vaga, faça uso do LinkedIn e tenha alguma experiência em seleção para você conseguir aí ser mais assertivo nesses perfis que você for encaminhar. Um diferencial aqui, e que pode se tornar também mais uma forma de remuneração para você, é você ter uma formação em análise de perfil comportamental. Porque além de você oferecer esse candidato para as empresas, você pode também oferecer a avaliação de perfil dele, né? E aí você cobrar a parte por isso, que é muito comum também. Eu vou apresentar aqui, vocês podem estar com dúvidas quanto a como oferecer, a como precificar, isso vai vir nas próximas aulas. Agora eu vou só mostrar para vocês tudo que existe em termos de consultoria de RH hoje, tá? Existe também esse trabalho que é muito bacana e que eu super admiro quem faz, que é o trabalho de recolocação profissional, que vocês podem oferecer para empresas também. Empresas pequenas acabam não contratando esse tipo de serviço, mas empresas de médio e grande porte, sim, que é o outplacement que a gente fala, né? Então, quem são os clientes? Para quem que você vai oferecer um serviço de recolocação profissional? Gerente de RH, analista de RH,
mas também para profissionais que estão desempregados ou em transição de carreira, né? Então, você também precisa conhecer etapas do processo seletivo, mas aqui, para oferecer um serviço de outplacement, de recolocação profissional, é desejável que você tenha uma boa rede de contatos com empresas, que você use o LinkedIn, tem experiência com seleção, mas tem a vinculação de carta de apresentação e posicionamento nas redes. Só um pouquinho, gente. Oi, me deem um ok se estão me vendo e ouvindo. Sim? Que eu não estou conseguindo ver o chat aqui. Deixa eu ver o chat aqui. Travou? Ouvindo? Voltou? Tá, beleza. Então, continua aqui. Tá, voltou. Acho que voltou. A maioria disse que voltou. Beleza. Então, para esse serviço de recolocação profissional, é importante que você tenha experiência com conseguir, e seria um grande diferencial que você também tenha essa formação em análise de perfil comportamental e consiga fazer um bom direcionamento de carreira. Eu sei que tem alunas minhas que já trabalham com isso, que já orientam outros profissionais na questão de direcionamento de carreira, fazem análise de currículo e correção de currículo. Esse também é um serviço que você pode oferecer e fazer. É um serviço que eu sou muito solicitada para fazer também, mas eu não trabalho com isso, que é ajudar outros profissionais a formular currículos, a se posicionar, dar dicas de entrevistas, enfim, inúmeras coisas que a gente pode estar fazendo nesse aspecto de recolocação profissional, tá? Seguindo aqui, avaliação de perfil. Esse aqui também é um serviço que a gente consegue fazer venda casada, e Deus o livre, as pessoas odeiam falar em venda casada, mas isso existe sim, tá? Se a gente vende um processo seletivo para uma empresa, a gente pode oferecer uma avaliação de perfil também, né? Se a gente for fazer uma recolocação profissional, a gente também pode oferecer essa avaliação de perfil. Precisa ser psicóloga para fazer avaliação de perfil? Não, não precisa. Existem hoje várias formações de analista de perfil comportamental que nos ajudam e nos habilitam a fazer esse tipo de avaliação através de ferramentas. Por exemplo, a Solids tem o teste do Profile, mas tem DISC, tem PDA, tem várias, tem PI, enfim, você pode escolher a ferramenta que você mais, enfim, mais adaptada para trabalhar, fazer a formação, né? E aí oferecer esse serviço também. Para vocês terem uma ideia, uma avaliação de perfil hoje, vou dar em números para vocês, tá? Um teste, eu sou formada eu tenho formação pelo PDA, mas não gosto do PDA, acho ele muito positivista, então não gosto muito do teste PDA, eu gosto muito do profile da Solids, então tenho a formação de analista comportamental pela Solids e aplico o profile. Aí você faz a formação, né? E você pode comprar créditos para aplicação desses testes via plataforma. Hoje eu pago R$ 64,00 um teste para enviar o link lá e gerar os relatórios bem completos, assim. Que inclusive o relatório completo você não precisa nem de muita formação, tá? A formação te ensina a ler os gráficos, mas vai te dar um relatório completo. E a devolutiva para fazer esse teste, eu cobro R$ 250,00 hoje. Então, imagina, se eu fosse fazer, sei lá, 4 dessas por dia, já seria um super ganho financeiro, né? Então, fazer a formação que tem um preço super acessível, pagar um crédito de R$ 64,00 e ganhar 250 por uma hora de trabalho, é uma ótima opção para você estar criando uma forma de remuneração bacana que você pode estar fazendo online sempre de casa, sem se deslocar. Então, é uma ótima forma. E você pode agregar isso a muitos outros serviços dentro de RH também, tá? Você pode oferecer também, dentro da sua consultoria de RH, treinamentos para equipes. E aí, quem é que contrata? Pequenas, médias e grandes empresas, né? Você vai tratar com donos de negócio, com gerentes de RH.
O que precisa para treinamento de equipe? Que você tenha um conhecimento profundo em algum tema específico e uma boa habilidade de comunicação oral. Quem trabalha em RH de empresa sabe quando a gente faz lá o planejamento de RH do ano, a gente decide que vai trabalhar com algum tema específico. Preciso melhorar o trabalho em minha equipe, preciso melhorar a comunicação. O que a gente faz no momento que a gente decide trabalhar com esses temas? A gente vai procurar alguém que tenha um produto pronto, né? Aqueles produtos de prateleira que a gente costuma dizer, para trabalhar esse tema internamente, porque muitas vezes santo de casa não faz milagre, a gente vai olhar para o mercado. Então, se eu tenho um produto pronto de trabalho em equipe, se eu tenho um produto pronto de um treinamento para melhorar o atendimento nas empresas, se eu tenho um treinamento pronto para melhorar a comunicação, por exemplo, tem uma aluna minha do primeiro e segundo passo, Shirlene, ela tem um produto, né, um curso, na verdade, que ela ministra de inteligência positiva para as empresas. Então, é um conhecimento que ela é psicóloga, ela estudou muito sobre isso, conhece muito sobre o tema, tem propriedade para falar sobre isso, e é um produto, então, que ela acaba vendendo para essas empresas e que também já abriu ter para ela fazer outros trabalhos de RH nessas empresas. Então, você precisa ter alguma especialidade, você precisa ser uma referência naquele aspecto. Então, é desejável que você já tenha um material de treinamento para ser transmitido e que você também conheça dinâmicas de grupo, para que você não fique lá só fazendo lá bababá, fazer como a gente diz, um monólogo, né? E não consiga fazer a melhor, como é que eu vou dizer, a melhor transmissão de conhecimento, tá? Um diferencial é que se você tiver experiência em treinamento de equipes, se você tiver também uma clareza dos objetivos que esse treinamento pode trazer, é uma forma bacana de você vender também. Então, isso é uma das coisas que a gente pode oferecer. Desenvolvimento de liderança também é um dos produtos, uma das soluções que a gente pode oferecer, que normalmente acaba sendo para médias e grandes empresas, pequenas empresas não olham tanto para isso. Então, você tem que ter aí como necessário que você consiga desenvolver algumas competências básicas de gestão. O que são competências básicas de gestão? Feedback, delegação, comunicação, liderança, enfim. Se você puder estudar como desejável, né? O conhecimento de pipeline da liderança, você vai... Nossa, se você ler o pipeline da liderança e entender, de fato, a essência daquele livro, você vai entender tudo que você precisa para fazer desenvolvimento de liderança nas empresas, tá? Eu trabalho só com base na metodologia do pipeline, eu não uso nenhuma outra metodologia, e super funciona porque ele traz muito esse respeito que a gente precisa ter aos diferentes momentos que um gestor tem na sua vida profissional. Se você tiver uma formação, então, como coaching executivo, nossa, aí você arrasa, assim. Foi uma das formações que eu fiz que mais valeu a pena. Hoje, o meu trabalho tem sido muito focado em desenvolvimento de executivos dentro das empresas. Eu pouco tenho trabalhado, pouco não, assim, mas a minha continuidade nas empresas está muito relacionada a essa formação. Eu encerrei a parte de implantação de RH e hoje eu continuo dentro dessas mesmas empresas trabalhando com coaching executivo e desenvolvimento de gestores e de executivos para essas empresas. É um trabalho muito satisfatório, assim, quando você vê a pessoa virando a chave, deslanchando, é um serviço bacana para a gente oferecer. A própria descrição de cargos. Tem alunas minhas ganhando muito dinheiro fazendo só a descrição de cargo para as empresas. A maioria é muito comum que as pessoas não saibam nem por onde começar a fazer uma descrição de cargos ou Pipeline é um livro, tá? Do Han Charan, que vocês podem ler. Não é um curso específico. Mas eu também já podia fazer um curso, já estou querendo aí abrir o quarto passo. Calma. Voltando aqui, tá? Voltando aqui para as descrições de cargo. Tem muitas empresas que têm dificuldade de fazer essa descrição ou não tem uma metodologia correta. O
Quem já fez sabe o quanto é completo o modelo de descrição de cargo que eu disponibilizo para vocês construírem, né? E, de fato, é uma entrega que tem um diferencial muito grande para o cliente, porque ele não está acostumado com esse nível e essa qualidade de entrega. Então, quando a gente entrega uma descrição de cargo com aquela qualidade que eu ensino vocês a fazerem, não sejam preguiçosos na hora de construir essas informações. Tem um valor muito grande, você pode cobrar, fechar um pacote de descrições de cargo, você pode cobrar por descrição de cargo, então é bacana. E tudo que vocês precisam para oferecer esse serviço está lá no primeiro passo, vocês sabem como fazer. Aí entra a própria implantação de cargos e salários, que quem não fez o segundo passo vai ter um pouco mais de dificuldade, porque eu ensino tudo sobre cargos e salários no segundo passo. Mas esse aqui, pessoal, alerto vocês, costuma ser um dos produtos mais procurados pelas empresas no que se refere à consultoria de RH, porque é muito comum que as pessoas achem que tudo vai ser resolvido dentro da empresa com cargos e salários. Tudo assim, o meu problema é isso, se eu implantar cargos e salários, eu vou resolver minha vida. Meu problema é tal, tudo eles chamam para implantar cargos e salários. E, na verdade, quando você faz o diagnóstico, que é a primeira, né, a primeira entrega que a gente faz, você vai perceber que o problema não é cargos e salários, é qualquer outra coisa, é liderança, é processo que não existe, é uma bagunça dentro da empresa, sei lá, não tem trabalho em equipe, mas não é cargos e salários. Mas eles acabam sempre chamando a gente para fazer cargos e salários. E aí, a gente tem que ser esperta, e isso a gente vai aprender na aula de negociação, que você precisa vender o que o cliente quer, mas entregar o que o cliente precisa. Isso não necessariamente é a mesma coisa, né? Então, imagina, o cliente está te pedindo cargos e salários, você vai dizer lá, não, mas não é cargos e salários. Você vai aceitar, você vai dizer que você vai fazer, mas que você vai começar com um diagnóstico, tá? E eles amam diagnóstico, eles acham o máximo diagnóstico, né? A gente vai lá, entrega o diagnóstico e tal, aí você vai dizer, olha, dentro desse diagnóstico, eu posso seguir fazendo cargos e salários, que é importante, mas foi identificada a necessidade de fazer isso, isso e aquilo. E isso e aquilo pode te incluir em vários aspectos. Teve uma empresa que eu ingressei fazendo cargos e salários, que era o que eles queriam. No diagnóstico, apareceu várias outras coisas que eles não tinham, né? E que ia resolver o problema deles, que eu ofereci. Disse, olha, se vocês fizerem isso, o resultado vai ser esse. Eu posso fazer para vocês, se vocês quiserem. E aí eles foram me contratando e foram estendendo o projeto. Não é antiético, tá? Você está lá fazendo o seu trabalho, você vai, mas você precisa apresentar o resultado desse diagnóstico e mostrar para ele que existem outras coisas que vão resolver de fato aquele problema dele. E aí é o momento que você estoura o capacete do cliente, que é uma expressão que a gente usa, né? A ponto de abrir a visão dele para outras soluções que ele não tinha enxergado até então. Então, fiquem atentos a esse produto de implantação de cargos e salários, porque ele é muito procurado, tá? Pesquisa de clima também é um serviço que a gente pode oferecer. Tem menos procura, tá? Porque hoje está bastante automatizado essa questão da pesquisa de clima, mas ainda assim muitas pessoas não sabem como fazer. Por isso eu até coloquei como diferencial aqui que ter um conhecimento de software de aplicação é muito importante, porque hoje existem vários bacanas no mercado e que vão fazer mais sentido, talvez, do que a nossa aplicação manual. No curso eu mostro, no curso eu sempre vou mostrar, eu nunca vou ensinar nada em plataforma, porque eu acho que assim, tem empresas que têm condições de investir em plataformas e tem empresas que não têm condições de investir numa plataforma. Então, a gente precisa saber lidar com todos os cenários. Então, eu vou ensinar sempre a fazer uma pesquisa de clima sem plataforma nenhuma. Inclusive, o modelo que eu ensinei para vocês ele foi aplicado recentemente por um cliente meu que me mandou a devolutiva, que foi excelente, super positiva.
muito bacana, assim, e eles não fizeram tudo pelo Google Forms de forma gratuita, atingiram o objetivo deles e não investiram R$1. Então, a gente também precisa estar preparado para isso, tá? Assim como a questão de gestão de desempenho, tá? Gestão de desempenho, por mais que você tenha uma plataforma, por mais que você contrate sólidos, se você não souber mapear competências, você não adianta ter plataforma, porque você não vai saber alimentar ela, né? Então, todo o processo que a gente faz lá no primeiro passo, de fazer as entrevistas, de fazer matriz de perfil de função, tudo isso é a base de construção da avaliação de desempenho. Então, você vai contratar plataforma ou não vai contratar, você precisa saber levantar as informações, você precisa conseguir definir competências que sejam adequadas a essa função, que não sejam só aquelas generalistas que não dizem nada com nada, que de fato definam o perfil necessário para aquela função. Então, isso vocês também têm através do primeiro passo, tá? Desenho e estrutura organizacional, esse costuma ser um produto também, como é que eu vou te dizer, uma sequência do nosso trabalho, né? A gente faz esse desenho, vocês lembram lá do primeiro passo, o desenho do organograma? A gente faz esse desenho lá, é uma das nossas entregas, né? E esse desenho de estrutura organizacional é um grande diferencial que você conheça. Eu ensino vocês a desenhar isso lá no primeiro passo. Mas se vocês aprofundarem mais a leitura, e acho que eu tenho um e-book, né, que eu falo sobre como desenhar o organograma da sua empresa, que mostra lá os diferentes tipos de estrutura organizacional, né? Porque essa estrutura organizacional é importante, até coloquei como diferencial. É a questão da setorização. Uma empresa, quando ela está crescendo e você está apoiando, né, a empresa nesse processo, ela vai começar a criar áreas, ela vai querer reunir áreas, ela vai começar a mudar processos, ela vai querer definir uma nova liderança, e aí, quanto mais você conhecer de estrutura organizacional, mais você vai estar preparado para isso, porque você precisa, mas são perguntas que eles podem te fazer, né? E por isso que a gente, não é que vocês tenham que ter a obrigação de saber, mas se vocês ficarem atentos ao mercado, a como as estruturas das empresas que vocês já passaram e nos perguntarem, vocês vão conseguir responder essas perguntas. Por exemplo, eu quero estou avaliando a área de logística, tá? Logística responde para quem no mercado? Responde para a diretoria comercial, responde para a diretoria financeira, responde para a diretoria de produção, né? E aí existem técnicas na nossa atuação que você nunca vai dizer que você não sabe, né? Isso eu não sei, não tenho nada para te responder. Você sempre vai dizer, olha, vou pesquisar em mercado, vou confirmar para ver como é que está a atuação, e aí você vai lá e corre atrás da informação. Então, isso também, regra, nunca digam que vocês não saibam, não sabem alguma coisa, vocês sempre usem de uma estratégia para dizer, olha, vou confirmar com o mercado, vou dar uma olhada nos meus arquivos, vou falar com a minha rede de contatos. Rede de contatos somos nós aqui, perguntem para a gente, né? Então, essa é uma estratégia também, porque se você falar que não sabe, perde um pouco da confiança, tá? Então, utilizem disso e nunca digam que não sabe. Mas esse é um produto bem bacana para vocês estudarem, então tem que aprofundar um pouco mais estudos sobre setorização, arquitetura organizacional e como funcionam os reportes em outras empresas, para quem que as pessoas se reportam, tá? O programa de endomarketing, né, que é aquele módulo final lá do primeiro passo, que está todo pronto lá, né? Eu acabei de fazer implantação de endomarketing numa empresa, eu não fiz nada. Gente, tem uma coisa assim que eu sou muito honesta com vocês, eu não faço nada diferente do que eu ensino. Não tem nada a mais que eu faça, não tem nada diferente que eu faça nas empresas que não seja o que eu ensino para vocês no primeiro passo. Então, vocês têm tudo na mão. Vocês não precisam ter medo da execução, né? Eu não vou saber fazer. Mas eu não tenho experiência. Se você assistiu a aula, se você baixou as ferramentas, você vai saber o que fazer. E a dúvida que surgir, a gente tem o grupo aqui para te ajudar. Então, não tenham medo de oferecer esses serviços, porque vocês nunca atuaram. Tudo que está lá, exatamente da forma que eu ensino, é como eu faço em todas as empresas, não importa o tamanho, não importa o que elas façam, tá?
A gente pode também trabalhar com a implantação de indicadores de RH. Eu já fiz trabalhos como esses, tá? Onde as empresas me contrataram para eu fazer a implantação de indicadores que eles continuavam depois só alimentando e atualizando informações. Então, eu mostrava, construía, quem fez o segundo passo sabe do que eu estou falando, né? Constrói a base de informações, cria os gráficos, modelo de reporte, e o profissional interno vai atualizando. Então, também essa é uma entrega super bacana. E conhecer também esse processo de indicadores é bacana para você medir os resultados do seu trabalho como consultora. Que isso é importante também. A gente vai vender o serviço, vai lá fazer, mas a gente precisa aprender a cacarejar. Botou o ovo, tem que cacarejar. Então, a gente precisa aprender a fazer isso também. Indicadores nos ajudam muito a mostrar os resultados do nosso trabalho, principalmente com pessoas que são céticas ao nosso trabalho, porque é muito comum que as pessoas que forem nos contratar talvez sejam 2 sócios e um só acredite no nosso trabalho e o outro não. Então, a gente precisa sempre estar mostrando, comprovando o nosso trabalho para esse sócio, essa pessoa que não acredita tanto, tá? A gente pode oferecer serviço de criar políticas corporativas, né? Aí o ideal é que você já tenha alguns modelos dessas políticas. Você já tem vários lá no curso, né? De recrutamento e seleção, de cargos e salários, de treinamento, enfim, que vocês podem estar utilizando. É desejável que vocês tenham alguma experiência em descrição e análise de processo e que vocês conheçam algumas práticas de mercado para fazer bench, tá? A implantação de todos os subsistemas de RH, que é o mais comum, né? Você oferecer empresas que não têm RH, empresas que só têm departamento pessoal, ou que têm só recrutamento e seleção e não tem todos os subsistemas implantados. É aquilo que eu explico no curso. Por que é importante a metodologia do primeiro passo? Porque ele ensina a implantar todos os subprocessos de RH a partir da mesma informação. Então, todos os subsistemas ficam alinhados, tá? Então, essa também é um serviço que vocês podem oferecer, e processos de RH em geral, que são todos esses extras, né, que acabam acontecendo dentro da sua atuação, que não estejam contemplados nessas caixinhas especificamente, que são coisas de RH, tá? Então, para esses processos em geral, a vivência vai te ajudar bastante, alguma experiência vai te ajudar bastante, mas é assim, ó, surgiu o desafio, você não sabe o que fazer, você recorre ao grupo, recorre a profissionais, recorre a mim, que a gente sempre vai ter uma orientação para poder te dar em como conduzir situações. Esse processo de RH em geral, normalmente costuma ser aquelas situações que a gente se depara e não sabe direito o que fazer com isso, né? Então, também são coisas que a gente pode estar sendo acionado para isso, tá? Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos esses serviços aqui, todos esses que eu mostrei, e eu vou ensinar vocês a transformar a comunicação de vocês para falar para os clientes como esses serviços ajudam a resolver problemas que eles estão enfrentando. É assim que a gente vende consultoria, não é falando que eu vou implantar políticas corporativas, é dizendo como políticas corporativas vão ajudar a resolver um problema que o cliente está enfrentando. Então, a gente precisa traduzir, é essa bem a palavra mesmo, traduzir todos esses serviços aqui em soluções para o cliente. Para nós são serviços, para o cliente precisa ser a solução para algo que ele está enfrentando. Então, essa tradução a gente vai fazer na aula que vem para começar o seu posicionamento como consultora de mercado. Porque, de acordo com as soluções que você for definir e trabalhar, você vai falar com clientes diferentes, com pessoas diferentes. E isso a gente precisa ter em mente, primeiro, quais os serviços que você vai oferecer, por isso que eu comecei falando sobre isso, e quem vão ser esses clientes que vão contratar esses serviços para a gente começar a definir o seu posicionamento como mercado. E a gente vai falar de rede, vai falar de portfólio, vai falar de várias coisas assim. Qual é a atividade que vai ficar para a semana que vem, tá? Nós estamos aqui construindo uma rede, né? Uma rede de consultoras de RH. Então, a gente tem pessoas de todo o país aqui trabalhando, que vão escolher trabalhar com serviços totalmente diferentes, tá? Então,
Atividade para essa semana é você definir com quais desses serviços todos aqui, quais desses você vai atuar como consultora de RH. Eu sei que a tendência é a gente colocar tudo, mas procura avaliar internamente com o que você vai gostar de trabalhar de fato, o que vai te realizar, porque isso é muito importante. Eu, por exemplo, não trabalho com recrutamento e seleção, faço um e outro processo muito contrariada, porque eu não gosto de trabalhar com recrutamento e seleção, eu já fiz tanto recrutamento e seleção na vida, que eu hoje detesto, então não é uma solução que eu ofereço. Eu não ofereço, por exemplo, treinamento para equipes, não é algo que eu faça, mas eu ofereço implantação de RH, cargos e salários, eu ofereço desenvolvimento de liderança, que são coisas que eu gosto de trabalhar. Talvez você vai escolher uma e outra coisa para ingressar, para abrir mercado, é possível, mas tenta pensar no que você gosta de trabalhar, o que faz sentido para ti, o que você quer realizar mesmo, tá? E depois disso, você vai preencher um cartão no Trello, que é um cartão de apresentação. Vai ser o nosso portfólio de apresentação de todas as alunas que estão aqui. Como é que é essa apresentação? É esse modelo aqui, eu vou mandar o link para vocês, tá? Vocês vão colocar uma fotinho de vocês aqui, nome, foto, a cidade onde vocês atuam ou região, telefone, e-mail, se vocês têm um site ou portfólio, ele não é obrigatório, eu vou ensinar vocês a criar um ao longo das aulas. Com quais serviços desses todos que eu apresentei vocês querem trabalhar, ou vão trabalhar, querem oferecer, vão se desenvolver para oferecer, e vão fazer uma breve apresentação de vocês aqui. Então, além da minha carinha aqui, a gente vai ter a carinha de todas vocês aqui. Porque quando eu precisar indicar o serviço de alguém, eu vou vir aqui e vou olhar, olha, tem tal pessoa em tal cidade, tem tal pessoa que trabalha com recolocação profissional, tem tal pessoa que trabalha com análise de currículo, para eu poder direcionar também as minhas demandas, mas também nós, todas como colegas que somos, para a gente poder direcionar e indicar colegas nossos. Ainda está no slide? Espera. Espera, gente. Vamos ver aqui. Aqui. Agora vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo o Trello aqui? Tá. Tá, vou apresentar de novo aqui então, tá? Esse é o modelinho que vocês vão criar e eu vou mandar o link para vocês, tá? Foto. Aí vocês já vão se apresentar como consultoras de RH, para vocês começarem a exercitar, ou o nome que vocês quiserem definir, né, para a posição de vocês. A cidade, telefone, e-mail e site, tá? Aqui os serviços que vocês vão trabalhar e o mapa pessoal de vocês para a gente conhecer um pouquinho do trabalho, do que vocês já fizeram, enfim, tá? Então, a partir daqui, eu vou conhecer um pouco mais de vocês e que todos nós vamos nos conhecer melhor para que a gente... Voltou, gente? Deu uma travadinha aqui para mim. Me avisem aqui no chat se voltou. Voltou? Tá. Então, vocês vão aqui, ó, vão pegar esses 3 pontinhos aqui, vão copiar a lista, vão dar o nome lá, teste, e vocês vão adicionar esses cartões aqui, tá? Ó, já dupliquei aqui. Então, vocês só editem aqui, não apaguem o meu cartão, pelo amor de Deus, tá? Criem o de vocês. E aí, aqui para editar essa capa aqui, ó, vocês vão abrir o cartão, vão abrir esse cartão aqui e vão trocar a capa, tá? Então, se vocês tiverem dificuldade, vocês vão carregar um anexo aqui para trocar essa capa. Daí vai ficar com fotinho de vocês, se vocês tiverem dúvida. O restante é todo em texto, tá? Então, é só editar aqui. Então, vocês vão criar agora esses cartões de apresentação para que a gente consiga se conhecer melhor e consiga indicar mais os serviços umas das outras, tá? Então, essa vai ficar a atividade para a semana que vem. Vocês criarem essa apresentação e definirem com quais serviços vocês vão trabalhar para que na semana que vem eu ensine vocês a transformar esses serviços em soluções para os clientes, tá? Deixa eu voltar para cá. Stop.
Voltei. Deixa eu ver aqui como fazer o site. Gente, o site faz parte do portfólio que eu vou ensinar vocês a fazer, tá? É uma das coisas que a gente vai estar trabalhando. Aqui tá. Acho que eu... Pronto. Tá liberado o áudio para vocês me perguntarem o que vocês quiserem agora, tá? Então, estou disponível. Vocês podem digitar, podem abrir áudio, abrir, enfim, o que vocês quiserem. Agora eu estou disponível para vocês. Gabi. Oi. Vamos lá. Oi, Rosana. Tudo bem? Tudo? Então, tá bom. Boa noite, meninas. Você falou a respeito de precificação. Você vai nos ensinar a precificar por trabalhos individuais ou para a gente precificar a consultoria como um todo? Assim, cada um dos serviços que eu mostrei para vocês, que eu listei aqui, cada um deles tem uma estratégia de precificação diferente. Eu vou ensinar como precificar cada um desses serviços, porque uma estratégia de um treinamento em equipe, né, de precificação de treinamento em equipe, é diferente de uma estratégia de uma seleção, né? Se você for fazer uma seleção, é diferente de você fechar um pacote de vagas, né? Você oferecer uma implantação de RH é diferente de você oferecer um outro serviço tal. Então, cada um desses serviços que eu mostrei para vocês tem uma estratégia diferente de precificação. Existe aí dentro disso ainda existe a subdivisão de precificar por projeto, início, meio e fim, ou precificar o acompanhamento mensal, que é o que eu sugiro sempre, que eu vou mostrar a vocês como fazer para que vocês tenham essa renda fixa mensal. Você vai definir um prazo de projeto a 6 meses, beleza. Nesses 6 meses, vocês vão me pagar R$3.000 por mês para fazer um dia por semana aí, sabe? Então, cada um desses serviços tem uma estratégia diferente de precificação. Então, eu não posso dizer aqui que seja isso ou aquilo. De cada um desses serviços, eu vou ensinar como precificar. E dependendo do público também e do pacote que você for fechar, porque às vezes é diferente. Então, todo o nosso trabalho vai ser com base nesses serviços, tanto a aprender a transformar isso em solução para você adequar o seu discurso, quanto aprender a precificar também. Tá joia. É porque realmente a minha dúvida é em cima disso daí. Eu já fiz alguns trabalhos. Já fiz alguns trabalhos como consultora, mas pegando um pacote onde está todo o projeto ali. E como consultora, assim, eu me denominei e fui de forma muito intuitiva, pegando toda a bagagem que eu tenho, eu falei, isso aqui tem que virar uma consultoria, eu tenho que fazer isso. Agora eu estou tentando trazer a parte teórica e organizar essas ideias, né? Porque tem muita coisa que eu fui fazendo aleatório. Por isso que a definição dos serviços e soluções que você for oferecer vai te levar aos clientes que você quer atingir, e aí vai chegar numa precificação que você quer alcançar. Então, é todo um processo que a gente vai construir para organizar essas entregas e você se posicionar como referência em algumas soluções. Né? Então, porque nesse nicho que a gente está, inclusive quando se trata de pequenas empresas, bem pequenininhas, tem coisa que você tem que fazer desde o recrutamento e seleção, não tem jeito. Sim. Pelo menos essa é a minha realidade. Isso, sim. Porque eu não tenho. É uma estratégia de consultoria fixa que você pode oferecer. Né? Sim, eu não tenho esse suporte dentro da empresa. Sim, é uma opção. Aí você faz todas as vagas da empresa e, sei lá, faz algum outro trabalho específico ainda e eles mantêm só a estrutura de DP. Né? Então, são pacotes que você pode oferecer de serviços seus para essa empresa. Eu tenho contratos hoje, por exemplo, que eu não tenho demanda específica. Eu chego lá e eles me dizem, hoje eu quero que tu fale com tal pessoa, hoje eu quero que tu construa tal coisa, hoje eu quero que tu faça conduza essa reunião. Então, eu não tenho muito, eu tenho lá as minhas horas disponíveis, né? Dentro disso, eles vão direcionando a minha atuação. Então, existem várias formas e pacotes que a gente pode oferecer dentro dessas soluções maiores aí.
Ah, tá bom. Obrigada, viu? Tá bom. Quem mais? Posso perguntar, Gabi? Quem que eu não tô vendo? Jaqueline? Não, mas pode. Eu não sei quem que pediu antes, eu não consigo ver. Luciene. Não, pode falar, Luciene. Fala aí, então, Luciene. Boa noite, meninas. Eu vou fazer 2 perguntas, que uma delas eu não visualizei, por isso que eu estou na dúvida, e a outra que eu não sei aonde vai chegar, mas enfim. A primeira é: quanto tempo nós vamos ter desse curso, Gabi? A duração dele? Porque, pelo que eu entendi, nós vamos ter aulas semanais, né? Ao vivo, como hoje. Mas quanto tempo, mais ou menos, você está estimando de duração, né? Isso é uma pergunta. E a outra não tem nada a ver, mas eu vou perguntar também, porque, assim, eu tenho... A minha dúvida hoje, que é muito difícil para mim, é como abordar um cliente. Eu sei que um dos formatos que você utiliza de abordagem são as redes sociais, né? Mas eu, por exemplo, isso é algo que eu vou ter que trabalhar muito em mim, porque eu tenho muita vergonha, eu tenho muita dificuldade. Acho que eu sou um pouco antiga, na minha cabeça ainda prospectar é ligar, entendeu? Então, assim, eu queria saber se você também iria abordar esse tipo de assunto, né? Sim. O que eu estou planejando, assim, são, incluindo as aulas bônus, que são aulas de venda e marketing, né? E tem mais uma aula bônus, são 10 aulas no total, tá? Tá. Então, vão ser 10 noites como essas que a gente vai ter juntas, e depois a gente tem o nosso momento individual da mentoria individual, que daí eu vou entrar na dificuldade específica de cada um, que aí eu vou olhar para o negócio de vocês. A gente passou por toda a jornada juntos de construção, início até o fim, né? Desde posicionamento até atuação, precificação, enfim, como conseguir clientes. Chega lá no final, eu vou olhar para o negócio que vocês decidiram construir para ajudar vocês a deslanchar, tá? Então, são 10 encontros, tá? Havendo necessidade de mais, se a gente for identificar, a gente vai combinar sim, porque para mim é importante não o número de encontros, mas que vocês tenham resultados. Sempre trabalho por resultados, mas a gente tem 10 encontros pré-definidos, tá? E eu vou montar esse cronograma agora para vocês entenderem mais ou menos a sequência do conteúdo. A questão de conseguir clientes é uma aula nossa, sim. Eu não vou falar só de redes sociais, é uma estratégia que super funciona, mas existe a opção, por exemplo, de você construir um portfólio seu de soluções para apresentar para esses clientes de forma ativa, enviando para esses clientes, ligando e marcando uma agenda, fazendo uma prospecção de empresas que existem na sua região, e enviando esse portfólio de trabalho. Existem várias formas de fazer isso sem que seja colocar a sua cara na rede social, né? Existem outras formas de buscar isso, e essas estratégias a gente vai discutir. Dentro de tudo que existe, vocês vão escolher o caminho que vocês vão querer seguir para conseguir esses clientes. Mas então aí eu vou ensinar, não vou ensinar a fazer post no Instagram, vou ensinar a fazer um portfólio que vocês podem enviar e qual é a melhor forma de vocês abordarem os clientes para apresentar esses serviços. Obrigada, Gabi. Tá bom, Jaque? Gabi, tudo bem? Jaque tem anos de trabalho com seleção, viu, gente? É verdade. Eu tô com consultoria desde 2013, já trabalhei com outplacement, já trabalhei com seleção, e agora, 2020, eu me aventurei na área da consultoria, né, mais focada em organização mesmo. E assim, você é uma super profissional, Gabi. Nossa, aprendo muito com você. Comecei a aprender no Instagram, comprei o primeiro passo, me ajudou muito na consultoria, muito mesmo. Acho que mudei toda a minha visão de consultora e não comprei o segundo passo, já me arrependi, porque você me falou dos indicadores ali, eu já me perdi. Falei, por que eu não comprei o segundo passo? Acho que eu perdi o time aí de alguma coisa. E agora, o que eu ia te perguntar, né? Que eu acho que um pouquinho antes de eu comprar o terceiro passo agora com você, até te fiz a pergunta, mas acho que estava muito tumultuado, e você com um bebê pequeno, também tem um bebê pequeno, eu sei como é que é. Bom, ali, quando a gente está fazendo o primeiro passo, eu acho que todas aqui, todas fizeram, né?
o foco maior é para dentro da empresa, né? O teu cliente é o gestor. Quando a gente está falando de consultoria, é o cliente, nem sempre ele tem o tempo para falar com você e nem sempre aquilo que você faz, ele implanta, né? Ele executa. Eu queria entender se dentro né, desse curso a gente vai aprender também a ter indicadores ou ter uma metodologia para que realmente o que a gente vai apresentar e entregar, ele execute. Como é que a gente vai ter um indicador? Porque senão a gente faz o nosso processo e no final vai dizer, não foi. Mas não foi o nosso erro, né? O erro foi deles de não executarem, né? Como que a gente mensura isso, Gabi? Sim, aí começa basicamente assim, para a gente mensurar resultado, né? Dentro da primeira etapa que a gente faz lá e que eu ensino lá no primeiro passo, conhecer o negócio, né? Que é mapear dificuldades, o que eles estão enfrentando, quais são os objetivos futuros, o que eles estão imaginando alcançar. Parte para o diagnóstico. O diagnóstico vai te mostrar todas as dificuldades que eles estão enfrentando, quais são os problemas, por exemplo, tá? Aí você tem uma fotografia do cenário atual. Os resultados mesmo, isso a gente precisa entender, resultado de consultoria, principalmente organizacional, assim, ele não é imediato, não vai ser na primeira semana que você vai estar lá. Vai ser normalmente no final da entrega que as coisas vão começar a aparecer. Por isso que a gente precisa definir aí pelo menos 6 meses de projeto normalmente, né? Para que lá no final você apresente, então, como estava e como ficou. Essa é uma entrega que eu sempre faço, tá? Então, por exemplo, eu tenho modelos desses, então eu sempre começo assim, como era? Só tinha um departamento pessoal, como ficou? Dessa forma. O processo seletivo era feito desse jeito, era o gestor que fazia, não tinha participação, avaliação de ninguém. Ficou estruturado dessa forma, né? Coisas que se identificam no diagnóstico, olha, os funcionários falam mal da empresa ou não indicam a empresa para amigos seus. Hoje a gente conseguiu construir uma marca empregadora bacana a ponto de estar recebendo currículos de pessoas para trabalhar e a gente teve que dispensar a consultoria externa que a gente tinha. Então, a gente conseguiu internalizar esse processo. Então, parte sempre por fazer um bom mapeamento da fotografia atual no momento que a gente chega e a fotografia do cenário que a gente entrega a essa empresa. Dentro desse caminho, você já vai conseguir ver várias coisas que foram acontecendo e você precisa sempre tomar nota disso, né? Porque nem tudo vai aparecer ainda em indicador, muitas não têm resultado tão rápido em indicadores, mas tem outros resultados perceptíveis que você vai tomando nota e vai apresentando para que no final tenha feito sentido ao seu trabalho dentro dessa empresa. Mas isso é uma aula que a gente vai ter. Isso é uma aula de como fazer o seu trabalho de consultoria dentro da empresa, que é a última aula, eu acho que é como manter esses clientes, né? Então, quando você consegue apresentar resultados, você vai manter clientes e vai receber indicações também, né? Esse cliente vai te indicar para outras empresas, que é basicamente o que a gente espera quando finaliza um projeto, né? Então, na verdade, a gente apresenta o que a gente realmente... Por exemplo, eu fiz um book, né? Para o meu primeiro cliente, eu fiz um book. Deu, sei lá, 200 páginas de material. Que foi ali que ele realmente viu o que eu entreguei em um ano de pandemia ainda, que a gente trabalhou em casa, praticamente. Sim. Mas foi o que eu te falei no WhatsApp. Eu sou muito racional, eu gosto de ver números, sabe? Números. Mas assim, ó, vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Eu vou assumir uma conta agora de uma empresa de pior possível, tá? Quem trabalha com isso aqui, olha, vou te dizer, que é de internet. Uma empresa que oferece internet, vende planos de internet. A Fernanda tá rindo lá. A Fernanda já se acusou, né? Vou te dizer, que empresazinha para ter reclamação de atendimento, de velocidade, assim, ó, Deus nos acuda, dá vontade de sair correndo. Mas o que acontece? Quais são os índices que eu utilizo como métrica, tá? Eles têm um percentual de insatisfação gigante no atendimento, né? Na avaliação de atendimento, e eles têm uma meta financeira para alcançar.
né, que eles não conseguiram alcançar. Beleza. Então, são indicadores de RH que eu vou usar para medir a efetividade da minha atuação? Não. Vão ser indicadores de negócio, entende? Então, se eu conseguir sair nesses 6 meses de projeto ou 1 ano de atuação lá, de um percentual de satisfação X para um percentual de satisfação muito melhor, então o meu trabalho já teve resultado. Então, eu consigo mostrar o resultado do meu trabalho. Se essa empresa conseguiu crescer financeiramente, porque as pessoas, de fato, começaram a produzir mais, a ter mais ideias de negócio, então eu fiz o meu trabalho, sabe? Então, você sai da perspectiva de RH, que é medir se evoluiu o absenteísmo, se diminuiu o turnover, e você começa a olhar para indicadores de negócio, a gente começa a se apoderar de outros números que não são os de RH. Entendi. E, Legal. Fernanda, vou te dizer aqui, ó, toda a minha admiração se tu trabalha com isso, porque... Não trabalho, não. Eu não trabalho em empresa de provedor de internet, né? Eu trabalho num fornecedor para provedores de internet. Então, eu conheço os clientes, assim como eles são teus clientes, né? A empresa que eu trabalho tem eles como clientes e são uma bagunça no geral. Mas sabe o que eu vejo, Gabi? Ou Gabi, né? Eu chamaria de Gabi. Sim. É uma baita oportunidade de negócio para todos os lados, Nossa. porque tu pode, assim, a visão que eu tenho, a empresa que é bagunçada é oportunidade de negócio para a gente, né? Então, é bom. Exato, quanto mais bagunça, mais trabalho a gente tem para realizar. Eu fiz um processo seletivo dessa empresa que estava em recuperação judicial. Achei que tinha sido a minha pior empresa, mas ainda chegou a de provedor de internet para sobressair. E uma dica, Gabi, para todo mundo aqui, provedor de internet tem no país inteiro, muito, e são muito desorganizados, normalmente não existe RH. Eles cresceram absurdamente, assim, agora nesse 2020, de forma totalmente desorganizada, e isso é muito comum a gente encontrar nas empresas. Empresas que deram um boom, assim, e normalmente é nesses momentos que eles nos procuram, e está tudo desorganizado, todo mundo fazendo tudo, não tem processo, não tem responsabilidade definida, não tem posição de gestão, tem um líder lá, gerente administrativo que manda em todo mundo. É uma bagunça, e é bem isso, Fernanda. Quanto mais bagunçado, mais trabalho a gente tem, mais oportunidade para a gente ir lá e mostrar resultado através do nosso trabalho. Mas você já demitiu algum cliente, Gabi? Hã? Demitiu algum cliente? Já demiti. Já demiti. Depois de ter terminado a minha entrega, assim, eles queriam continuar em alguns outros aspectos e eu disse que não continuaria. Então, foi uma demissão depois de ter cumprido minha parte, mas já demiti. Não foi fácil, vou dizer, mas demiti. A Isabela está com a mão levantada, Isabela, é isso mesmo? É isso mesmo, tá me ouvindo? Sim. Acho que eu faço tanta reunião online e faço tanto treinamento com Zoom que eu costumei levantar a mão na hora que precisa falar, quase volta no tempo de escola, né? Mas eu queria até um pouco das perguntas, se você já respondeu. Nesse módulo que você vai falar como fazer a entrega e manter, você vai falar sobre relatórios de acompanhamento, relatórios da entrega que você, consultora? Porque hoje eu sou contratante, né? Eu sofro com consultores que não fazem relatórios de entrega. E eu pago caro em consultoria, caro mesmo, e que não me entrega relatório. E é difícil, porque eu tenho que justificar para o meu board, né, para a minha diretoria, e eu não tenho tantos... Eu tenho que criar o relatório. Não, é que aí é uma estratégia que a gente tem que usar de manter o nosso contratante constantemente alimentado. Uhum. Por isso que por que a primeira entrega é o diagnóstico? Porque aquilo ali já mata a fome do contratante, entende? Ele já recebe muita informação com esse diagnóstico, informações que ele nunca imaginou, então ele já pode se divertir bastante tempo com aquele diagnóstico. Mas a gente tem vários pontos que aí como é que eu posso dizer que são os pontos de controle, que é os momentos que a gente senta, reúne e apresenta. Olha, estou neste ponto, estou fazendo isso aqui, preciso do teu ok nisso aqui. Por quê? Para que ele perceba a evolução do trabalho. A gente não pode já entrar
e passar 6 meses lá dentro sem eles entenderem o que está acontecendo, para no final fazer uma apresentação do que aconteceu. Isso precisa ser uma construção da evolução do nosso trabalho. Então, tem pontos lá específicos, momentos específicos, que a gente vai ou se reunir com eles, ou fazer uma validação, ou mostrar em que ponto está, ou verificar se o caminho que a gente está seguindo é de fato o que eles estão imaginando. Então, existem esses pontos de encontro, que eu costumo dizer, porque jamais pode olhar para ti e pensar o que essa pessoa está fazendo aqui dentro que eu não sei. Será que ela está trabalhando? Será que ela está vindo? Onde é que está essa guria? Né? Será que... Né? Enfim, então a gente precisa ter sempre esses pontos de encontro para ir alimentando o nosso contratante de informações. E aí ele se mantém satisfeito. Legal. Eu tenho mais uma outra pergunta, na verdade, quanto àquela questão das soluções da nossa apresentação. Tá. Eu hoje, na minha área de atuação na empresa, eu trabalho com RH, já trabalhei com um generalista de tudo. Eu falo que RH empresa pequena, Sim. você aprende a fazer, a saber até onde que vem o cheiro mal que tem na empresa, né? Aprende a ler planta de energia, você faz de tudo. Mas hoje eu trabalho numa empresa grande, mas que o meu foco específico já há alguns anos é na parte de desenvolvimento, de DHO, e principalmente na parte de design instrucional. E aí, eu posso colocar isso além dos que já tenho como portfólio, porque é algo que eu tenho interesse em atuar, como consultoria. Pode colocar sim, inclusive é uma super demanda para esse futuro agora de novas metodologias de ensino, né? Sim. Então, vou adicionar lá também, mas pode colocar na sua apresentação, vou adicionar isso também como um serviço. Boa lembrança, Isabela, vou adicionar lá como também para ser oferecido. Tomara que eu tenha muitos clientes também aí que deslanche igual você. Mas é isso que é o bacana da nossa rede de contatos, entende? Talvez faça sentido o teu trabalho para muitas outras pessoas que estão aqui, né? E dá uma força, vão trabalhar né? com design instrucional, mas vão lembrar de ti. Por isso que a nossa apresentação é tão importante. Dediquem-se a fazer isso, tá? Para que vocês mostrem o portfólio de soluções de vocês para os outros colegas que podem estar precisando aí. E aí, uma dica para o pessoal, quem gosta da parte de cargos em remuneração, é uma área que tem muita demanda e tem poucos profissionais bons no mercado. Aqui na minha cidade, eu sou de Minas, a gente está com uma escassez muito grande, e o pessoal de São Paulo também, a gente estava com uma consultoria lá de contratação com a Michael Page, que é uma grande consultoria para cargos estratégicos. E aí a gente perguntou, eles falaram que lá também eles estão com dificuldade de contratação de cargos de remuneração. Eu falo que se eu amasse números, mas não é uma área que eu gosto muito. Eu gosto da parte de descrição de cargos, da parte de cargos de remuneração. Eu faço quando tem necessidade, né? É que nem você com recrutamento e seleção. Eu faço quando precisa, mas... Gente, cada um assim, ó, sem preconceito, não vamos julgar o coleguinha, né? Cada um faz o que gosta e tá tudo certo, e que bom que existe essa diversidade, né? Porque... Ainda bem, porque a gente vai juntando, né? Eu podia trabalhar só com remuneração e números o tempo todo, né? Tanto é que fui para a área de custos, quase fui para a TI. Agora, fala em seleção, eu faço, mas não gosto, né? Então tá tudo certo. Gosta e todo mundo faz tudo, né? Acaba completando o círculo aí de soluções completas. Isso, obrigada. Gabi, boa noite, meninas. Eu sei que nosso tempo está finalizando, mas eu não sei se talvez seja a realidade de outros colegas também. Se você acha que, por exemplo, num contexto hoje, eu trabalho, né? Você sabe que eu não estou feliz onde eu trabalho, a gente já conversou a respeito. E o tempo que eu tenho para me dedicar é só após o trabalho, né? Para tentar captar clientes, enfim. Você acha que é possível? Depende, assim, das soluções que você for oferecer, né? Olha, é óbvio, assim, que o cenário ideal é você conseguir conciliar isso no início, para depois você ir fazendo uma transição suave. Mas isso é o sonho de consumo, então vai depender das soluções que você for oferecer, né? Talvez oferecer um treinamento que você possa fazer na empresa, talvez trabalhar com seleção. Depende muito do serviço que você vai... Algumas empresas não vão aceitar, por exemplo, você não vai conseguir realizar um trabalho de implantação de RH no período da noite.
entende? Então, vai limitar um pouco a sua oferta de soluções, né? Então, você precisa pensar, olhando para aquilo, o que faz sentido que você consiga realizar num contraturno, né? E aí sim você vai direcionar a sua atuação. É um cenário ideal. Eu conheço o teu contexto e sei que ele é complicado nesse aspecto e que, inclusive, isso é muito complicado quando a gente começa essa atuação. Inclusive, se preparem para isso, tá? Porque é fato. Tem uma outra menina que eu mentorei para consultora que, quando ela fez o primeiro post no Instagram dela, não era nem se colocando como consultora, era criando conteúdo de consultoria financeira, era dela. Ela fez o primeiro post, ela foi chamada pela empresa, dizendo que isso estava conflitando com a atuação dela, e ela tinha uma semana para decidir se ela continuava ou com o conteúdo ou na empresa, porque as duas coisas eram conflitantes. E ela teve que tomar uma decisão. Então, são coisas que podem vir a acontecer, depende do posicionamento da empresa. Talvez vocês tenham que estar prontos para dar essa resposta, né? Mas tudo que não for conflitar, talvez um processo seletivo, talvez uma análise de perfil, pô, tu que é psicóloga, isso super dá certo para tu fazer à noite, entende? Tu te especializar em fazer análise de perfil e combinar de dar evolutiva à noite, por exemplo. Então, dá uma olhada naquele portfólio todo lá e vê o que faz sentido para ti. Talvez a atuação dentro de empresas fique prejudicada, mas tu tenha outras opções para ir te desenvolvendo como consultora, se posicionando no mercado, tu consiga executar à noite. Algo mais, gente? Oi, boa noite. Oi, Laisa, tudo bom? Tudo bom? Boa noite, meninas. Eu queria verificar com você, Gabi, que eu estou em cima do seu projeto, eu gostaria de estar ajudando os clientes da contabilidade hoje que eu trabalho, né? E aí, a minha grande dúvida, quando eu começar a fazer começar a fazer o diagnóstico ou online ou presencial na empresa para estar fazendo o processo todo de RH, eu preciso ter aquela pessoa dentro da empresa que possa me dar um suporte, correto? Sim, o ideal sim. E aí essa pessoa ela vai fazer eu passo o passo a passo para ela e ela que vai fazer todo o procedimento ou é eu que vou fazer? Você vai guiar, tá? Então, por exemplo, na parte lá das entrevistas de diagnóstico, o que eu acabo fazendo? Quando eu tenho pessoas para me apoiar, eu faço algumas entrevistas e essa pessoa me acompanha e depois ela segue. Aí eu reviso o trabalho dessa pessoa. Eu não entrego a metodologia para ela fazer. Eu digo como ela tem que fazer e reviso o trabalho. Por quê? Porque eu sou responsável por aquela entrega, pela forma com que isso vai ser entregue. Então, eu ensino, mas eu reviso. Então, você não vai, sei lá, dizer, olha, faz isso, faz aquilo. Você ensina, faz algumas vezes, ensina, acompanha, revisa o processo para ver se a entrega está de acordo com o que você deseja, e assim você vai trabalhando em conjunto. Vai ter os momentos mais estratégicos que vai ser tu a conduzir o processo. Outras coisas mais operacionais, por exemplo, criar todas as descrições de cargo, colocar essas informações no formulário, fazer essa descrição, você pode ensinar essa pessoa e depois mostrar ela como conduzir. Agora, você não pode perder o protagonismo dessa condução, porque é isso que vai te fazer te tornar autoridade nesse processo, né? Se você ensinar tudo para a pessoa, quem vai ser protagonista vai ser ela. A gente tem esse trabalho conjunto, sim, mas a gente não pode perder protagonismo. E você, no caso, vai oferecer serviços pela sua empresa. É um serviço adicional que a empresa vai oferecer? A contabilidade que você trabalha? Isso, na verdade, o projeto lá que eles queriam para 2020 era implantar o RH para os clientes, né? Sim. Hoje, atualmente, a gente não tem um departamento de RH dentro da contabilidade, o que é louco, mas acontece, gente. E aí entra eu, né? Tá tudo certo, né? E lá é uma zona. Ai.
Lá é uma zona, parece a empresa de internet, viu? Ninguém sabe o que é, qual a responsabilidade de quem. E aí me colocaram à frente para eu conseguir organizar as coisas, né? A gente acho que até passei algumas mensagens para você no final do ano, que eu estava sinceramente pensando em sair mesmo da contabilidade, porque para mim não faz sentido. E, na verdade, para mim não está fazendo sentido continuar lá. Mas, se for para ser, eu tô deixando conduzir, sabe? Estou seguindo o destino. Mas eu acho que assim, se você conseguir abrir mercado, sei lá, fazer 1 ou 2 experiências de implantação, vai te fortalecer muito para você seguir sozinha, né? Então, mas é o que tu vai sentir, a tua intuição vai te dizer se é o momento, se não é, e o que você tem que fazer. Mas o que vai facilitar você conseguir fazer essa implantação e usar um pouco dessa carteira, vai facilitar, né? E aí você já vai para o mercado com outra preparação, né? Olha, já fiz isso em outras empresas, já tem alguns cases para contar. Então, pensa nisso também, né? Sim. Vamos ver o que vai dar, né? Mas assim, quando a gente está conectado aqui, ó, a nossa intuição sempre dá a resposta. É só a gente ouvir. Verdade. Obrigada. De nada. Gabi. Oi, Gabi. Eu pegando o gancho da Liza, minha situação é bem semelhante, né? A gente tem uma empresa de contabilidade onde eu estou começando a implantar esse RH e para depois repassar para os clientes. Então, quando você falava no início para a gente definir o serviço, eu me dei um receio em relação se eu coloco recrutamento e seleção ou não. Isso porque eu não sei o grau de responsabilidade que o recrutador tem sobre a conduta do profissional lá na empresa depois, porque a minha experiência é recrutar para a minha empresa e não para o cliente, né? Então, eu tenho esse receio, será se ele vai me procurar depois me falando, você me contratou aquela pessoa e ele não foi tão legal, fez isso e isso. Existe isso, é só o que acontece? Quando a gente trabalha com seleção, é complicado, porque quando você não acerta... Aí, além das aulas que tem lá, né? Que tem lá no site, também tem aula de... A Daiane. Pronto, foi? Então, a questão quando você oferece recrutamento de seleção, tem uma questão. É um processo que gera muita demanda para você. Muita demanda. Organização de currículo, entrevista, vai para cá, vai para lá, ele te demanda muito. É um processo que demanda muito. Você tem que ver se você está preparado e tem tempo para isso. Segunda questão é que, normalmente, quando você oferece esse serviço, é muito comum que você ofereça uma garantia deste serviço, que se o candidato não deu certo nos 90 dias, você vai refazer esse processo seletivo, normalmente sem custo. Costuma ser uma garantia que as empresas de consultoria oferecem, né, ou que os profissionais que atuam com isso oferecem no sentido de garantir o seu trabalho, tá? Mas não vai te tirar alguma responsabilidade que eles possam vir dizer, não deu certo, tal pessoa não ficou, ele fez lá uma cagada gigante, brigou com alguém na empresa. Isso a gente tem que tirar um pouco da nossa culpa, porque isso tem que definir os limites. A gente não consegue prever tudo num processo seletivo. Seria sonho de consumo que a gente conseguisse fazer um teste de caráter, por exemplo, para garantir que a pessoa não vai roubar dentro da empresa. A gente não consegue fazer isso, não existe isso hoje. Isso já, cientificamente, acho que a coisa que mais se procurou dentro de recrutamento e seleção, e sejamos francos, é que existisse um teste de caráter para a gente saber se a pessoa vai roubar dentro da empresa ou vai fazer uma merda gigante lá. Não existe isso é antiético, a gente não pode. Então, existe até um certo ponto onde a gente se responsabiliza, mas não existe como a gente prever tudo. Aí entra a questão da garantia, que normalmente é onde a gente acalma os ânimos do cliente, né? Olha, tem essa garantia aqui de 90 dias, que o candidato não dando certo, eu refaço o processo e tal, e te encaminho a outra pessoa. Ok, tá ótimo. Obrigada. Limites, tá? Tá bom. Gabi, deixa eu fazer um complemento aqui nessa situação. Por minha experiência,
várias empresas já me chamaram para mostrar o meu trabalho, algumas me contrataram, outras não, justamente por indicação de pessoas que passaram no processo de recrutamento e seleção comigo. Uhum. Eu não gosto do recrutamento e seleção, eu acho que ele demanda muito tempo, eu acho que a sua hora de trabalho fica muito pequena, muito diante barata. de tudo aquilo, porque você também tem que dar uma garantia, mas já me abriu muitas portas o recrutamento. Sim, é uma excelente forma de abrir mercado, sempre costumo te dizer, assim, para conquistar cliente, mostrar serviço, é uma excelente forma de abrir mercado e trabalhar com seleção, sem dúvida. Mas tem essa questão, assim, eu não trabalho com, eu meço a efetividade dos meus processos seletivos, tá? De todos que eu já fiz na vida, tá? E não foram poucos. A efetividade é mais de 90%. Eu acerto muito quando eu faço processo seletivo, eu sou muito assertiva, dificilmente dá errado, assim. Por isso que até me pedem muito para fazer, porque quando eu faço, eu sou muito assertiva, assim. Mas eu detesto fazer, por quê? Porque eu gasto muito tempo catando a pessoa, avaliando, eu digo, não, sei lá, 500 currículos para achar meia dúzia para conversar, assim, então... porque eu sou muito chata com esse processo, porque eu detesto vir me dizer, olha, não deu certo, candidato, eu me sinto mal, eu pego a chibata, assim. Então, é algo que não me faz bem trabalhar, por isso que eu não trabalho. Tem pessoas que super gostam e que, na verdade, tem todo o talento para isso, e que bom que tem, porque precisa, né? Precisa desses profissionais também, e acho que é o que mais precisa, na verdade. Bom, gente, eu vou encerrar para a gente não estender muito, e agradecer muito pela aula de hoje. Estou disponível lá no grupo. Se tiverem mais perguntas, vamos continuar conversando. Eu acho que essa é a parte mais rica do nosso treinamento, é essa troca de experiências e a gente fazer essa construção juntas, de verdade. Por isso que um treinamento gravado não faria tanto sentido para mim quanto esse momento que a gente está tendo, tá? Vou mandar um material lá no grupo também, o link dessa aula para quem não conseguiu assistir tudo. A gente vai conversando lá e lembrem de fazer a apresentação de vocês, porque na semana que vem eu vou revisar para ver se está todo mundo lá. Boa noite, gente. Beijão.